sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês alguns dos meus personagens preferidos. Eu sou incapaz de escolher uma lista assim, de preferidos, uma lista taxativa, mas eu trouxe aqui alguns dos personagens que eu gosto muito e que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Não vou enrolar muito porque são 10 personagens e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, então vamos logo para a lista. Começando então, já vou deixar claro que não tem uma ordem de preferência, tá, gente? É só assim, aleatório mesmo. Eu gosto de todos esses personagens aqui da mesma forma, mas eu resolvi começar com um que é especial pra mim por um motivo muito específico, que é o Aslan, aqui de As Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, é um autor cristão, portanto ele traz muitas mensagens cristãs na sua obra. O Aslan, ele representa aqui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então ele representa aqui o Deus Filho. E para mim, essa imagem dele do Deus Filho, de Jesus Cristo, é muito forte. Eu sou uma pessoa cristã, então para mim tudo o que o Aslan faz, esse personagem, ele é tão sábio, né? Ele é o amor puro, ele ensina através do amor, ele até castiga, né? Que não é castiga, mas ele dá lições também que são às vezes duras, por amor, enfim, tudo que representa aqui o Aslan nessa história toca muito profundamente o meu coração. Então era impossível eu, como cristã, não colocar um personagem que representa Jesus Cristo aqui nessa lista de personagens preferidos. Pra mim ele é muito importante e é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que a forma que o Lewis construiu esse personagem, as intenções dele com esse personagem são magníficas e eu super indico As Crônicas de Nárnia pra vocês, é maravilhoso. Já fiz até um grupo de leitura no WhatsApp que a gente leu, comentou esse livro, esses livros, né, porque são algumas crônicas, 7 se eu não me engano, maravilhoso. Aí, uma outra personagem que eu gosto demais, assim, da literatura brasileira, dos meus autores preferidos, é a Capitu de Dom Casmurro. Eu trouxe esse livro aqui porque é a minha edição que eu tenho de Dom Casmurro. Essa daqui tem 3 livros, né? Tem Memórias Póstumas, tem Dom Casmurro e tem Quincas Borba. A Capitu, pra mim, ela é... Eu gosto muito das mulheres que o Machado de Assis criou, de uma forma geral. Mas a Capitu, pra mim, ela é uma mulher tão resiliente, sabe? Ela é uma mulher que ela tem aquela alegria de vida dentro dela e por mais que ela seja injuriada, porque na minha opinião ela é muito injuriada, ela não se abate, ela tem uma força interior, não sei, gente. Eu enxergo na construção da Capitu a construção de uma mulher forte de fato, que não precisa alardear para todo mundo que ela é forte. Ela é e ponto. E quando a gente lê, a gente sabe que é uma mulher, assim, memorável, sabe? O próprio Bentinho tem uma hora aqui na narrativa que ele fala uma coisa que eu acho incrível, que ele fala que a Capitu era algo do tipo, tá, gente? Que ela era muito mais mulher do que ele era homem, algo assim. E assim, ela é muito mulher, sabe? Ela é muito incrível, ela é uma personagem maravilhosa que eu gosto muito. E também super indico Dom Casmurro pra vocês, maravilhoso esse livro. Outro personagem que eu gosto demais, que eu acho que é uma das construções mais incríveis da literatura mesmo, de uma forma geral, é o Gollum / Sméagol, né, do Tolkien, que ele coloca aqui em O Senhor dos Anéis. Eu trouxe esse livro aqui porque esse livro aqui é o último, né, o último volume do Senhor dos Anéis, e o final do Gollum eu acho perfeito, eu acho muito condizente com toda a jornada e a forma, a dualidade desse personagem, né? As pessoas às vezes acham que, consideram, né, que o Sméagol é o lado, porque Gollum e Sméagol é um personagem só, são duas, como é que fala? Duas personalidades de um personagem só, tá, gente? Pra quem não leu O Senhor dos Anéis aí. O Sméagol, tem gente que acha que é a parte boa e o Gollum é a parte ruim. Não acho que o Sméagol seja a parte boa, não. Eu acho que o Sméagol é a parte amoral, entendeu? Ele não pensa em fazer nem o bem nem o mal, ele só faz. Ele é até um pouco inocente, mas não bonzinho, entendeu?
Enquanto que o Gollum é aquele traidor, é aquela parte mais cruel, aquela parte que tá já corroída pelo poder do Um Anel mesmo. E a forma como esses personagens vivem em conjunto ali, se mostram durante a narrativa, cada hora um, sabe? Às vezes a gente fica em dúvida, né, qual dos dois, se é o Gollum que tá fingindo que é o Sméagol, sabe? A forma que o Tolkien construiu isso eu acho muito genial mesmo. Pra mim é um dos personagens mais bem construídos de toda a literatura, então é um dos meus personagens preferidos sem dúvida. Outra personagem que mexeu muito profundamente comigo e que não tem como não estar aqui é a Macabeia, aqui de A Hora da Estrela. A Macabeia é uma mulher miserável em todos os sentidos, né? Ela é a forma que o narrador dessa história fala da Macabeia é nojenta e eu acho que Clarice fez isso de propósito, né? Pra gente de fato entender ao que aquela mulher se submetia ali na vida dela. É uma história triste, sabe? É uma história melancólica. E esse livro, essa personagem aqui, né, a Macabeia, ela me fez refletir sobre coisas à minha volta, sabe? A enxergar as Macabeias pelo meu caminho. E uma coisa que eu percebi que eu era insensível a isso. É até ruim falar isso, mas a gente precisa admitir algumas coisas nessa vida, né? E a Macabeia aqui me fez prestar atenção nesse meu lado e me melhorou como pessoa. Tenho certeza, tenho inúmeros defeitos, mas a Macabeia me fez um pouquinho melhor, sim. Então leiam A Hora da Estrela, que a Macabeia é inesquecível. Outro personagem que eu gosto demais, assim, desse personagem, da construção, eu gosto dele, sabe quando tem um personagem que você queria ser amiga dele? É esse daqui, que é o quote de O Nome do Vento. É o protagonista da história quem conta essa história pra gente, né? Aí tem aquela coisa do narrador em primeira pessoa, ele conta, então ele tá contando o lado dele, eu não sei se ele realmente tá contando tudo, porque o coach é bem esperto. E ele é aquele tipo de personagem que não mata a gente de raiva, sabe? Porque quando tem fantasias, assim, às vezes tem uns protagonistas. Isso aqui é uma fantasia mais adulta, tá, gente? Tem os protagonistas, às vezes, que matam a gente de raiva porque tomam umas atitudes estúpidas, é burro, sabe? E o coach não. O coach me mata de orgulho. A construção dele é incrível. Tudo que ele faz, assim, é coerente com a personalidade aqui que foi construída pra ele. Ele é inteligente, ele é esperto, ele é sarcástico, ele tem, assim, uma ternura dentro de si, mas não é imbecil, sabe? Coisa que me irrita é personagem imbecil, gente. Então, assim, é um personagem que eu adoro, um personagem, assim, maravilhoso. Leiam esse livro aqui, O Nome do Vento. É uma trilogia, mas ainda não tem o terceiro livro, tá? Então fica o aviso, porque tem gente que não gosta de ler séries que ainda não estão finalizadas, né? Esse aqui só tem os 2 primeiros. E o autor tá demorando bastante a escrever o terceiro, mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena, porque essa história é magnífica e o quote é a melhor pessoa. Agora, claro, né, que o meu livro preferido teria que ter uma das minhas personagens preferidas, que é Jane Eyre. Eu amo Jane Eyre porque a Jane Eyre ela não é perfeitinha. Ela tem muitos defeitos. Se você leu Jane Eyre e não percebeu quantos defeitos a Jane Eyre tem, lê de novo, prestando atenção aí. É uma narrativa em primeira pessoa, portanto a Jane ela vai contar o ponto de vista dela, mas observe as pessoas em torno dela que você vai conseguir perceber alguns defeitinhos da Jane. Ela toma uma decisão muito controversa, né, num determinado ponto aqui da narrativa, que eu não concordo de forma nenhuma e eu adorei, porque corrobora essa minha ideia de que ela não é nada perfeitinha, né, ela é muito humana, ela é muito realista, eu acho, a Jane Eyre, e ela é uma pessoa que tenta ser uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa, eu considero, né, uma personagem assim, ela tem uma personalidade bacana, mas tem os defeitos que todos nós temos e isso fica muito claro aqui na construção dessa personagem. É outra que eu acho que a construção dela é maravilhosa. Então, Jane Eyre, leiam prestando atenção nessa protagonista aqui, porque a Jane, gente, ela é muito mais do que uma mocinha vitoriana, viu? Tem muito mais ali por trás. Outro personagem que eu gosto demais, que também me fez pensar muito, sabe?
que me surpreendeu, porque eu esperava outra coisa desse livro, é a criatura aqui desse livro, Frankenstein. Frankenstein, eu sempre falo isso quando eu mostro esse livro, porque muita gente ainda acha que Frankenstein é um monstro. Não é. Frankenstein é um médico, né? O estudante de medicina que criou o monstro. Ele se chama Victor Frankenstein, o estudante de medicina. O monstro lá, ele não tem nome. Durante toda a narrativa eles chamam de monstro, criatura, demônio, essas coisas assim, sabe? E a construção dessa criatura aqui, gente, é muito maravilhosa também. Eu gosto de construção de personagens, vocês já perceberam, né? Ele tem... é porque tem toda uma questão. Ele foi criado por um homem. Portanto, ele tem alma, sabe? E tem toda uma discussão sobre o surgimento da maldade humana a partir desse personagem, sabe? Analisando as atitudes desse personagem, as coisas que ele faz, a gente fica pensando, ele seria um vilão, talvez, mas ele foi criado pelo homem, ele tem alma, ele tem esse discernimento. É muito complexo, gente, é incrível, eu adoro esse personagem aqui. Tem uma parte que ele vai reencontrar um personagem e aí ele vai contar o que ele fez durante um tempo que ele ficou meio desaparecido. A criatura vai contar. E é uma parte, assim, é um monólogo longo, mas é, assim, fenomenal. É uma das partes mais interessantes que eu já li em todos os livros que eu já li na minha vida. Realmente, a criatura aqui de Frankenstein, ele traz tantas reflexões e ele é tão bem trabalhado aqui dentro desse livro que eu acho que vale muito a pena você conhecê-lo. E não só ficar naquela imagem dos filmes, porque aquele monstro bobão, meio abobado assim, sabe? Não é nada disso, gente. É uma criatura, é quase um filósofo. Esse Frankenstein, olha eu falando. Essa criatura criada pelo Frankenstein. Outra personagem que eu também gosto muito, eu já gostava antes, e aí eu assisti a série, que é a adaptação, né, desses livros, e eu gostei ainda mais, que é a Daenerys Targaryen. Eu sou Team Targaryen, tá? Eu gosto muito da Daenerys, é a minha personagem preferida. São esses livros aqui. Eu trouxe esse quinto livro porque esse aqui, ele tem um título feito pra Daenerys, né, A Dança dos Dragões. E é um livro, um volume que acontecem coisas muito importantes para Daenerys aqui. Esses livros do George Martin, eles são escritos sob vários pontos de vista. Cada capítulo é sob o ponto de vista de um personagem. Eu amo os pontos de vista da Daenerys. Eu gosto de vários personagens, mas assim, os pontos de vista dela são os melhores pra mim, os que eu lia mais rápido, os que eu ficava mais assim com vontade que chegasse no ponto de vista dela. Eu gosto do crescimento da Daenerys, sabe? A vida dela é muito bem trabalhada ao longo da narrativa. Eu gosto que as atitudes da Daenerys são condizentes à idade e ao que ela vive. É muito... A gente acredita, sabe? Que uma menina, porque ela começa essa história com uma menina, que vai vivendo tudo que ela vai vivendo, vai tendo as atitudes que ela tem aqui na narrativa. Então é muito realista nesse ponto de vista, sabe? E o fato dela ser Targaryen, eu gosto dos Targaryen. O fato dela ter dragões, já que é uma história de fantasia, né? Vamos viajar. Eu gosto de tudo isso também. Enfim, Daenerys Targaryen, a Daenerys da série também adoro. Adorei a forma que a atriz conduziu. Eu nem acho aquela atriz, assim, a melhor atriz do mundo, mas eu acho que combinou muito com a Daenerys, sabe? Enfim, gosto muito dessa personagem e recomendo. Ah, um adendo, essa série aqui do George Martin se chama As Crônicas de Gelo e Fogo. Ela também não tá finalizada, tá, gente? E o Martin também demora muito a escrever os livros, mas mesmo assim eu acho que vale a pena. O final da série é ridículo, mas a série é boa, só ignora o final, tá? Outro personagem que eu amei conhecer e que mexeu muito comigo, outro daqueles personagens, assim como a Macabeia, esse personagem me fez rever algumas coisas na minha vida, que foi aqui o Dom Quixote. O Dom Quixote, eu tenho vontade de guardar ele num potinho, sabe? Ele é um personagem que ele me fez rir. Não, gente, tem um capítulo aqui em Dom Quixote que eu ria de gargalhar mesmo, muito engraçado. E me fez chorar muitas vezes. Ele
trajetória dele que é contada aqui nesse livro, né? Tudo que ele faz, eu acho ele tão inocente, sabe? As pessoas meio que colocam o Don Quixote só como um louco, né? A gente discutiu esse livro lá no clube, eu tenho um clube de leitura online, né? E essa foi a primeira leitura do clube, inclusive. E eu comentei lá com o pessoal que essa questão da loucura é uma coisa complicada aqui em Don Quixote, que eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque não é o caso. Talvez um dia eu faça um vídeo aqui comentando a questão da loucura em Don Quixote. Se vocês quiserem, me conta aqui embaixo. Mas, pra mim, ele não é um personagem louco por si só e pronto, sabe? Tem muito mais por trás das atitudes dele. Tem muito mais por trás dessa inocência que ele traz mesmo. E a gente fica questionando a forma que a gente trata as pessoas, a forma que a gente enxerga as pessoas, a forma que a gente convive com as pessoas de uma forma geral, sabe? É um personagem que, assim como a Macabeia, né, como eu falei, me fez refletir muito. E assim como a Macabeia, me deixou um pouquinho melhor, sim, sabe? Às vezes, até hoje, eu faço algumas coisas ou julgo algumas pessoas que eu penso assim, o Don Quixote, sabe? Eu acho que ele me ensinou um pouco disso, a não julgar tantas pessoas, assim, ou pelo menos ele me dá um alerta, né? Quando eu tô julgando, tipo, Don Quixote, sabe? Cai na real, você não é perfeita. É muito ruim, a gente às vezes ridiculariza as pessoas sem querer, e quando a gente percebe a gente tá fazendo isso. E quem me trouxe, assim, esse choque de realidade, muito foi aqui o Don Quixote. Maravilhoso esse livro, gente. Leiam, vale muito a pena. Por fim, né, o último personagem, eu dei uma roubadinha, e são dois personagens. Por quê? Eu não consigo enxergar os dois separadamente. Pra mim, os dois têm que ser analisados, assim, e pensados em conjunto, porque pra mim é perfeito a junção desses dois personagens. Vocês podem estranhar, mas é aqui a Catherine e o Heathcliff de O Morro dos Ventos Uivantes. Porque os dois são odiosos, os dois são insuportáveis. E isso faz com que essa leitura seja maravilhosa, seja interessante, a gente quer saber o que vai acontecer. Eles são tão, sei lá, eu não sei nem classificar o que esses dois são. Aqui é uma história de um amor doentio, eles são doentios, né? Os dois. Tem cenas aqui que eu fico, eles se desejam mal, claramente, sabe? E eles fazem umas... Não é profecia, como que fala, gente, quando você joga uma praga, eles jogam praga um no outro, sabe? Gente, é uma coisa muito louca, mas a interação desses dois personagens, pra mim, é uma coisa fenomenal, que fez com que esse livro se tornasse um dos meus preferidos da vida. Eu amo O Morro dos Ventos Uivantes, eu não falo tanto desse livro aqui, eu falo muito de Jane Eyre, né, que é da outra irmã. Jane Eyre da Charlotte Brontë e O Morro dos Ventos Uivantes é da Emily Brontë. Mas eu também amo esse livro aqui, gente, e muito por causa desses personagens, dessa forma que eles foram construídos de uma forma tão doentia que me deixou vidrada na história, querendo saber o que ia acontecer no final das contas aqui. E eu gosto desse livro do começo ao fim, independente da chatice desses personagens, pra mim ele funcionou muito bem e eu tinha que citar esses dois personagens aqui e tinha que ser em conjunto, porque não é que eu gosto dos dois separadamente, eu acho que a junção dos dois, pra mim, é perfeito. Tá aí 10 personagens, foi 11, né, que eu dei uma roubadinha no final, que eu super indico que vocês leiam esses livros aqui, personagens que eu gosto muito por diversos motivos, um por coisas mais pessoais, outro pela construção mesmo literária do personagem, mas enfim, vale muito a pena conhecer todos eles. Me conta quais são os seus personagens preferidos aqui embaixo, que eu também adoro saber, tá bom? Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.